Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vou fazer aquela introduçãozinha de sempre, porque isso me deixa mais à vontade para falar com vocês, apesar de todo mundo que está aqui já ter vindo em palestra não. Então, tudo aquilo que eu falo aqui são coisas que eu sinto, são baseados nas coisas que eu estudei, que eu vivi, de muitos mestres, professores, psiquiatras e livros que eu busquei. Não é uma verdade absoluta, tá? E sempre quando eu coloco eu sinto, é aquilo que é verdade para mim, hoje. Pode ser que amanhã não seja, mas hoje é uma profunda verdade. E vem mesmo do meu coração. Eu não falo para discutir religião, nem para discutir pensamento, nem para discutir ideias. Aqui é um lugar onde a gente compartilha, eu compartilho coisas que me ajudaram demais na minha vida, que fazem sentido para mim e que pode, para alguém de vocês tocar, fazer sentido ou não. E se não faz, fica uma história, uma conversa de algo e de alguém que viveu muitas experiências, estudou bastante e tive a feliz oportunidade de encontrar no meu caminho pessoas muito especiais, de muito valor e que me ajudaram na minha caminhada. Então, esse sempre foi o objetivo do espaço, que é transmitir em várias linhas um conhecimento, uma experiência, um estudo que possa, para algumas pessoas, tocar ou não. Né? O caminho para a gente viver e ter a vida, eu não vou nem dizer evoluir, mas para a gente evoluir, viver, ou, enfim, passar por essa vida de uma forma gostosa, ele não é uma só opção e não é um só caminho. Né? E eu aqui venho mostrar alguns caminhos, ou falar, ou compartilhar com vocês algumas coisas que fizeram sentido para mim. Tá? Eu, pela primeira vez também, me sinto à vontade de dizer que muitas coisas que eu percebo e compreendo depois venho a entender, vem para mim não só das coisas que eu escuto, porque às vezes eu escuto e não entendo, e às vezes não, a maioria das vezes à noite eu recebo as explicações. E aí começa a fazer sentido para mim aquilo que eu li, junto com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu passei, e aí começa a fazer sentido. E sempre quando essas informações chegam para mim, é no final de um ciclo. E aí faz sentido, eu digo, nossa, mas eu reclamei tanto, mas eu fiz isso, eu comemorei tanto, então faz sentido para mim. E como foi muito bom para mim, eu sinto muita vontade de estar compartilhando isso com vocês. Nós vamos falar de renascer, porque é isso que a gente faz, ou deveria fazer, na nossa existência sempre. Como é que faz aqui, Dani? Bom, agora não foi. Ligou antes, ele estava indo, depois não foi mais. Acho que apertou. Aperta no meio. Acho que quando apertou no meio, travou aqui. Bom, vamos procurando, eu vou falando. Aí. Eu falo de renascer no mesmo corpo. Tá? Para quem compartilha da ideia ou não, mas eu compartilho, que a gente nasce, a gente não é essa nossa primeira existência e nem será a última. Né? A gente pode ver isso sem muito contestar numa criança, quando uma criança traz dons ou traz conhecimentos que ela nunca obteve, de onde veio aquilo. Como é que uma criança de 3, 4 anos, vou usar o exemplo que o Dr. Vitor usa sempre aqui, como é que o Mozart tem, de onde vem aquilo? De onde vem essa informação? De onde aquela alma que está ocupando aquele corpo traz isso? Né? Então, na minha crença, no que eu acredito, a gente nasce e morre muitas vezes até que não seja mais necessário experiência nesse plano e vai para outro. Só que a gente tem a mesma possibilidade também de renascer e morrer no mesmo corpo. Porque a gente está em constante transformação, a vida está em constante transformação. Né? Eu, quando terminar minha jornada aqui, vou continuar minha evolução no outro corpo. Mas eu posso aproveitar essa minha jornada aqui
para renascer em muitos corpos, e talvez assim, encurtando, diminuindo, tornando meu processo até muito mais interessante e gostoso. E muitas vezes quando as pessoas diziam para mim, olha, a experiência ruim, ela é necessária e tal, eu não me caía isso muito bem, eu não entendia muito bem isso. Né? Eu aceitava, mas eu não conseguia compreender. Hoje, para mim, isso é bem claro, isso é bastante claro. Né? Se a gente traz, se eu na minha vida vou tendo experiências positivas ou negativas, eu não posso sair a mesma pessoa daquela experiência. Eu não posso sair a mesma pessoa daquela experiência. Não importa se ela foi positiva ou negativa. Eu tenho qualquer fato que venha na minha vida, que cause um impacto e mexa com as minhas emoções, mexa com o meu mundo físico, com o meu mundo emocional, com as minhas relações, aquilo me transforma. Se não transforma, está errado. E se aquilo transforma, eu passar dessa experiência da forma que cada um passa a sua experiência, com mais resiliência, menos resiliência, se a pessoa passar por essa experiência, quando ela terminar, ou quando essa experiência estiver no final, um problema de saúde ou qualquer coisa assim, ela não pode sair igual aqui no final. Se ela não sai igual aqui no final, então a mesma pessoa que começou essa experiência não é a que depois de vivida a experiência aqui está. E essa pessoa é diferente. E deveria ser diferente. E se ela é diferente e aquela experiência causou impacto nela, é natural que tudo em torno dela passe a ter um sentido diferente. Passe a ter mais ou menos valor. Passe a ser bom ou ruim. O ruim, sei lá, eu posso gostar muito de fazer determinada coisa, mas eu tenho alguma experiência na vida e depois aquilo que eu adorava fazer, eu não gosto mais de fazer. Ou vice-versa, ou os grupos de amigos que eu tinha, ou o meu relacionamento, ou o meu trabalho. E isso, no meu entender, no meu sentido, isso é a evolução, isso é eu poder ter vivido uma experiência e com esse mesmo corpo ser uma outra pessoa. Só que a gente, todos nós um dia tivemos vontade ou sentimos esse chamado. Todo mundo sentiu em alguma hora. Mas a gente não tem coragem. E por que a gente não tem coragem? A gente não tem coragem porque a gente fica apegado a uma forma, ou a um jeito, ou a algo que alguém disse que eu sou, ou algo que eu penso que sou. Quem nunca passou ou nunca ouviu em algum momento da vida assim, mas você não era assim. Ou você agora está muito melhor. Ou você agora está muito pior. E a gente se apega nesse muito melhor, nesse muito pior, ou naquilo que eu disse. Eu digo para vocês, olha, eu nunca vou usar vermelho. E aí um dia me dá uma vontade enorme de usar vermelho, e eu não uso porque eu digo, eu não posso. Eu disse para todo mundo que eu nunca ia usar. Mas quem disse que não ia usar não era essa eu que eu sou agora. Quem disse que não ia usar era uma Mônica que estava lá atrás. Porque essa forma aqui é a Mônica. O que ocupa essa forma é o eu. E o que tem herança de sangue, que me deu a forma, também me dá características de personalidade. E que eu também muito tempo achei errado e achei ruim isso. Dizer, mas eu não sou parecida com fulano. E depois, outro dia, eu me dei conta o seguinte, que se eu, quando tenho que descer aqui, eu levo todas as experiências das minhas encarnações. Só que cada ser tem características. Uns são mais expansivos, uns são menos, uns mais corajosos, uns menos corajosos. Quando eu for encarnar de novo, esse eu meu, dessa personalidade minha, como signos, cada signo tem a sua característica. É lógico que eu vou encarnar numa família que tem afins com as minhas características, tanto positivas como negativas. Por quê? Porque só naquele núcleo eu vou ter a chance de transformar, ou de mudar, ou de botar uma oitava acima aquela característica. Eu posso ser uma inteligência enorme, eu posso usar ela para ser um Marcola, como eu posso usar ela para ser uma benfeitora. A inteligência é a mesma, a energia é a mesma. Então, todo núcleo que a gente nasce, alguma coisa assim nos caracteriza ali, com aquele núcleo. E também está tudo certo.
Porque a gente nasce nesses núcleos porque a gente precisa de um corpo e precisa de um ambiente favorável a desenvolver aquilo que como eu me propus a desenvolver, a transcender ou a melhorar. Essa é a evolução do ser humano. Você primeiro é um animalzinho, depois você é outra coisa, depois você é outra coisa. Então, isso só tem sentido se a gente consegue se reinventar. Se eu não me apego nem naquilo que eu acho que é bom em mim e nem naquilo que eu acho que é ruim em mim. Porque só assim, e a única coisa que a gente leva do começo da nossa vida até o fim é aquilo que a gente trouxe do começo que não foi dado por ninguém. Aquela característica a gente leva até o fim, que aquela é a característica do eu. Não é característica da Mônica. Então passe a experiência que eu passar. Se eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que gosto de contar piada, essa característica apareceu em mim desde criança. Eu posso passar a experiência que for, ela vai comigo até o fim da vida. Eu posso renascer, eu posso nessa mesma vida várias vezes, mas isso vai permanecer até o fim da vida. O que pode mudar nessa característica é a forma. Antes eu podia ser uma pessoa engraçada que fazia piada dos outros. Agora eu sou uma engraçada que faço piadas mais inteligentes. Por quê? Porque é uma oitava acima. A gente está sempre em evolução até das coisas positivas que a gente tem. Então, passar pelas experiências e sair diferente é um fato. Todo mundo sai. Nem todo mundo tem coragem de passar a experiência, ser diferente e ficar diferente. E aí a pessoa fica presa, não só no corpo, como fica presa na experiência. E ela pode ser positiva ou negativa. Gente, o que passou, passou. Não volta mais. Nem o que é bom e nem o que é ruim. Se voltar, volta intensificado e de uma outra forma. Porque tudo é mutante no universo. Nada é igual, nada é parado. Então não tem igual. Não tem nada igual. Então não adianta eu querer uma coisa boa igual foi para trás, porque nem eu sou aquela mesma pessoa. Então talvez aquilo que naquele momento era ótimo e me causou aquela sensação, hoje não causa mais. E eu acho que a grande palavra de apego, que se diz, não é apego à matéria, não é esse apego. Apego ao parado, que não é impossível, porque o universo é mutante. Então não adianta eu ter uma lembrança nem positiva nem negativa, porque não vai ser igual. E eu começo a deixar partes minhas, energéticas dessas experiências, e vou vivendo morto. Porque quem não renasce, a cada momento está morrendo, porque no universo nada é parado. Então se você está vivendo, está sofrendo as experiências, e não está, como se disse, reinventando, e indo para frente, e mudando, e tendo a coragem, porque isso é um ato de coragem, de se permitir ser aquilo que você é naquele momento, e não aquilo que você achou que era, nem aquilo que você disse por outro que era, e nem aquilo que os seus amigos querem que você seja. Se você tem essa coragem, aí você começa a levar para cada experiência sua assim, o seu verdadeiro eu. E aí você não vai deixar de ter aquelas pequenas características que ficam lá marcadas, imprimidas na gente, né, porque aquilo foi colocado lá há muitos anos. Eu vou usar o exemplo que a Isabel me disse há muito tempo atrás e que acho que define bem claro esse processo do eu. Que a gente é uma lâmpada e cada experiência que a gente tem de criança, ou cada informação que vão dando para a gente na educação, vai botando uma listinha preta ali, até que a lâmpada fica toda preta. Aí depois o processo é ir limpando cada pedacinho. Cada pedacinho que tu limpa, vai saindo um pouco de luz. E quando eu limpo o segundo, é mais luz. Não é igual ao primeiro, nem será igual ao terceiro. Então não tem como. Isso que quer dizer que a gente não controla a vida. Porque a gente sempre quer programar o futuro baseado naquilo que eu já vivi no passado e como eu estou hoje. Que pode ser que amanhã eu seja diferente. E o que mais impede a gente de renascer aqui são os nossos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem coragem de renascer. Então,
a gente está falando que é muito difícil você estar num núcleo onde seu pai, sua mãe, seu marido, seus amigos estejam na mesma vibração renascendo. Então, o que acontece? Você está com seu pai e com a sua mãe. Vamos primeiro... E lá existe uma dinâmica. E eles estão sofrendo essas experiências, mas estão agarrados naquele modelo que eles fizeram. Então, eles estão presos dentro de um corpo, morrendo e vivendo experiência que pode causar raiva, uma queixa, uma coisa, mas não causa uma mudança verdadeira de comportamento, de renascer. Estão ali na mesma dinâmica. Aí, você, que está ali também, de repente, alguma coisa chama você para ser diferente. Aquela experiência te causou diferente e você está diferente. Eles não vão aceitar. Seus amigos não vão aceitar. Você não vai aceitar. Porque quando você se olha para você diferente, você diz, bom, e agora? Isso que a gente se acostuma com o sabotador interior. Não a gente sabe quem é o sabotador, a gente não tem coragem. Por quê? Porque a gente já lidou com o mundo desse jeito. E é mais fácil eu achar que eu sou uma pessoa que não tenho sorte, que o mundo para mim não dá assim ou não dá assado, do que eu dizer assim, não, eu estou diferente, então se eu estou diferente, a minha vida tem que ser diferente, os meus relacionamentos têm que ser diferentes, as minhas conversas têm que ser diferentes, o meu jeito de vestir, sei lá. Mas a gente não tem, porque isso é um ato de coragem. Porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente não tem, na verdade. Né? Que é o carinho do pai, da mãe, o amor do companheiro. Por que a gente não tem? Porque ninguém pode amar uma coisa que não é. Então, se eu passo uma experiência e não estou a mesma pessoa, mas estou fingindo que sou a mesma pessoa, e estou esquecendo aquele meu chamado que tem aqui, quem está amando uma Mônica boneca, mas não está amando eu. E se quando eu me transformo na experiência, o meu companheiro, o meu pai ou a minha mãe não me amam, mesmo sendo diferente, então ali nunca existiu amor. Existia amor por um comportamento que vivia num núcleo. Isso é viver em bando. Quando o Dr. Epstein dizia que a gente veio aqui para ser livre, isso é ser livre. Ser livre é poder mudar. Toda hora. Mudar de trabalho se você quiser, mudar de companheiro se você quiser. Não dá para mudar de pai e mãe, mas você pode transformar a sua relação com seu pai e com a sua mãe, de uma forma que se você percebe que aquele núcleo não comunica mais com você, então você passa a ter respeito e entender como é que é o outro e vai seguindo a sua jornada. A gente já está, um eu já está preso num corpo de matéria. Se nós nos prendemos dentro desse corpo, mais ainda, numa pequena mente, numa mente inferior, bom, não posso conhecer prisão maior. Imagina que eu tenho a oportunidade de estar aqui, nesse corpo aqui, e poder renascer quantas vezes eu quiser nesta vida, e da forma que eu quiser. E quanto mais experiências eu tiver, e experiências diferentes eu tiver, mais a caminho da evolução eu vou estar. Porque a gente não evolui no pensamento, a gente evolui na ação e na reação física. Por isso nós estamos aqui na matéria, no mundo físico. É através do vivido que eu posso transformar. Não é só através do imaginado. Se tiver só pensamento e não tiver ação, e eu posso tudo. Eu posso em todos os aspectos. E a gente se prende nas pessoas e prende as pessoas. E fica acorrentado, não compreendendo que todas as pessoas que estão nas nossas vidas têm um propósito único de viver uma experiência. E quando acaba aquela experiência, não tem mais objetivo aí. Não comunica, não tem mais objetivo. Então, aquilo acabou.
E a gente só leva para o começo até o final da vida muito poucas pessoas que respeitam e aceitam o renascimento, porque aquela pessoa que aceita, ela não gosta da Mônica, ela gosta do eu da Mônica. E o eu da Mônica vai ser sempre o mesmo eu. Independente do meu companheiro, independente do sexo que eu estiver me relacionando, se eu hoje tenho um companheiro homem, amanhã quero ter uma companheira mulher, ou amanhã quero dizer que não quero ter companheiro nenhum, que eu quero ser freira, independente de qualquer coisa, porque a pessoa gosta do eu, ela gosta da minha origem, ela não gosta do meu personagem. E a gente se prende as pessoas a gente, né? De uma forma que sufoca. E a gente se sufoca. Porque eu não posso escutar nenhum desejo em mim que não seja uma coisa que já está aqui. Então me diz uma coisa, como é que entra o novo? E como é que pode? Não pode misturar vinho novo com vinho velho. Renascimento é eu olhar, eu sair dessa experiência e o que eu sou hoje depois dessa experiência? O que vem comigo, que verdadeiramente é meu de origem e o que não me serve mais? Sem julgamento. Porque o caminho é de cada um. Por isso que às vezes a gente tem medo até de curar uma doença. Não é porque a gente conscientemente não quer ficar saudável. Acontece o seguinte, eu tenho medo porque o meu filho é tão querido comigo e se eu ficar boa e ele não for mais querido comigo? Tudo está em transformação. Essa planta aqui, amanhã, ela não é a mesma planta. Vem um vento, cai uma fruta, cai uma folha. E não adianta ela querer ser igual a que ela era há 4 horas atrás, porque não vai ser. Um exemplo disso é o nosso próprio corpo físico. Tá tudo tão claro, né? Se tudo está transformando. Se o meu corpo, a cada dia que passa, está envelhecendo, está mudando. Quando eu sou criança, vai nascendo o dente, depois cai o dente, depois eu vou ficando mais velho. Por que a minha alma não está se transformando todo dia? Por que eu acho que o meu eu, a minha alma, ou os meus pensamentos têm que ser os mesmos? E às vezes a gente pode transformar uma coisa, a mesma coisa, ser transformada de uma forma diferente. Que isso também é renascimento. É você... eu tenho o dom de pintar, então no começo eu pinto a minha casa, depois eu pinto o quadro, eu pinto a parede na rua, eu fico pichando o muro, e depois eu transformo aquele dom meu, que era riscar a casa dos outros, num belo quadro. Eu mantive o meu dom, mas eu transformei. E a gente transforma, porque a gente não pode... Não tem como a vida fluir e a gente se sentir adequado, ou se sentir pleno, ou se sentir satisfeito, se a gente não percebe o que aquela experiência trouxe para mim. Como eu posso renascer daquilo? Se a gente não sentir culpa. E se a gente não sentir o desconforto de alguém dizer, você não era assim. Mas você vai ser assado. Não, mas isso aí daqui a pouco vai ser... Entendeu? Aliás, quando a gente escuta isso deveria ser para nós um sinal bem claro de que aquela pessoa está parada no tempo daquela ação que levou ela a esse pensamento. Então não comunica, não tenho nem que discutir.
Por quê? Porque daqui a 20 anos, essa pessoa vai continuar parada naquela mesma experiência, daquela mesma situação e daquela mesma forma de ver. E eu nada posso fazer para fazer você me ver diferente, nada posso fazer. A única coisa que eu posso fazer é viver no fluxo da vida e ser diferente. E é fácil isso? Não. Não é fácil, tanto que muito pouca gente faz isso. Porque é um ato de coragem. E posso até dizer mais, não é só de coragem, ele é um ato de coragem com fé. Porque o renascido é tudo novo. E eu não sei se esse novo vai ser melhor que o velho ou pior que o velho. Agora, ficar no velho não dá. Porque ficar no velho é morrer a cada dia estando vivo. E muitas coisas não são os outros que dão pra gente desses títulos. A gente mesmo cria esses títulos. Cria por uma forma de sobreviver. Ou cria por uma forma de enfrentar uma situação. Então se eu sempre... Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito resistente para dor. Muito. E sempre aguentei muita dor. Dor física. Aguentava, sempre aguentei. Aí, de um tempo para cá, eu comecei a não gostar de sentir dor. Mas eu sempre achei bacana e sempre contei para todo mundo isso. Porque, de alguma forma, eu me fazia bem, eu achava bacana, como acho bacana, acho legal uma pessoa ser resistente para dor. Então, e aí, de repente, eu comecei a ver que eu não gosto mais de sentir dor. Eu estou mais sensível para dor. E tem certos procedimentos, inclusive estéticos, eu digo, mas se doer muito, eu não quero. E eu digo, mas quem é essa Mônica? Porque ainda mais isso, bom, eu já gostava de aguentar dor para coisa ruim, para coisa boa, então, nem se fala, podia fazer 12 anos, né? Então, tu imagina, aí eu estranho, daí eu fico perguntando o que é. Perguntando para mim, tipo, é que eu estou diferente. E devo estar tão diferente que até meu corpo está diferente. Meu corpo hoje tem menos sensibilidade para dor. E está tudo certo. Mas para mim mesmo foi bem difícil. De uma coisa simples. Por quê? Porque eu primeiro que acho que a pessoa tem que aguentar um pouquinho. É uma questão minha. Acho que, né, sei lá, então aguentava e achava bom. Principalmente nos procedimentos estéticos. Era muito bom. Porque aquilo que era uma tortura para os outros, para mim era uma beleza. Fazer um botox eu nem piscava. Agora eu já vi, sabe que está precisando muito, vai me doer muito, vai não dei anestesia. Né? Então, é isso. Aí meu corpo mudou. E se eu quiser ficar no velho modelo, entendeu? Não sei o que pode acontecer, um sofrimento desnecessário. Um sofrimento desnecessário. E aí vem inclusive o processo de envelhecimento, que como a gente não controla, né? Porque nós vamos mudando e renascendo e envelhecendo, e caminhando, e aí a gente não aceita envelhecer. Ninguém gosta de envelhecer, eu também não gosto, e vou fazer de tudo para ficar super bem, mas eu sei que tem um limite, que nem que eu queira, eu não sou mágica, porque eu posso arrumar tudo por fora, mas por dentro a dorzinha no osso vai ter. Eu vou acordar de manhã e falar, vai fazer, entendeu? E tá tudo. E aí? No processo de dor é muito engraçado, porque eu também, a dor sempre está mostrando que tem alguma coisa. Eu também muito resistente, até porque eu tive que fazer prótese do quadril, mas muito resistente a uma dorzinha nas costas, uma dorzinha e tal. Agora há pouco tempo eu fui fazer uma tensiometria, eu estou com uma vértebra osso com osso já tenho que fazer uma cirurgia seríssima, porque eu não dei bola para dor. É. Então, às vezes a gente também tem que ir. A gente vai aguentando. Falando, tem uma coisa, vai atrás, não vai, quando você vai, tem mais. Né? Então sabe, isso é... Eu quis trazer esse tema aqui agora, porque a gente está no final do ano.
E acho que é né, essa cerimônia de Natal e nascimento, né, isso a gente tem a possibilidade de comemorar esse nascimento todo dia. E é transformador isso aí, não tem como... Eu sinto que não tem como ser diferente. Porque a gente já sofre tantas coisas. A gente tem dúvidas, a gente tem sensações, a gente tem uma alma, um eu preso dentro de um corpo físico, a gente tem limitações de uma série de coisas. Que se a gente não voltar para a gente, para dentro da gente, para esse renascimento e para levar a vida como uma coisa muito gostosa que é viver uma experiência e saber o seguinte, se eu viver essa experiência, ela me transformou e eu renasci, tá vivida, tá ótima, tá valendo lá para os meus créditos, da próxima encarnação eu já venho com menos trabalho para fazer. Sem perder a alegria, né? Sem se apegar, sem ficar com medo. E não é fácil. Mas é que a outra opção, entendeu? De não fazer, ela também não é fácil. Ela também não é fácil porque nunca você vai chegar a ter a sensação da etapa vencida, a sensação de deixar para trás uma coisa. Entendeu? Quem não é a mesma coisa. Se eu não botar o dedinho no fogo, eu não vou queimar, mas também eu nunca vou sentir o calor. Então aí sim a vida fica um negócio extremamente difícil, porque a vida aqui não é fácil. Ela não é fácil. Se eu passo as experiências, e se eu não aproveito as experiências, e se eu me apego nelas, e elas vão... Então, entendeu? Então não tem sentido. A vida fica sem aquela motivação, né? Porque a vida precisa de uma motivação. O eu precisa de uma motivação para seguir em frente. E essa motivação é a possibilidade de renascer, de se reinventar, de estar dinâmico no mundo, de estar correndo, de estar fazendo. De não estar preso às coisas que criaram para mim e às que eu criei para mim. Não é só o outro, não, eu também crio para mim. E eu tenho a coragem de criar uma outra nova. Eu posso estar criando hoje uma nova, o meu eu pode estar criando um novo personagem. Só que esse personagem é virgem, porque ele é novo. E o que esse personagem vai viver, a Mônica nunca viveu. E se depois que eu viver essa história toda, eu levar uma experiência e conseguir elevar isso uma oitava acima, conseguir deixar isso um pouquinho mais nobre, um pouquinho mais belo, um pouquinho mais justo, tá ótimo. E depois eu vou morrer e vou renascer de novo. E vou poder viver muitos papéis nessa vida aqui. E vou poder encurtar muitos caminhos. E vou poder ter muita experiência. E se tem outra vida ou não, ninguém tem certeza, mas que eu vivi essa intensamente, eu vivi porque eu me permiti estar em vários lugares. Eu me permiti ser várias coisas. Eu me permiti viver todas as experiências. Eu sei o que é bom, o que é ruim, o que me dá prazer, o que eu fui, não foi legal, mas na hora foi bom. Eu consigo entender o outro. Quanto mais vida e quanto mais experiência tem uma pessoa, e experiência vivida mesmo, mais ela compreende o outro. Porque olhar para a experiência do outro, fazer um julgamento se eu nunca tive naquele lugar lá, esquece. Quem te der um conselho de um lugar não vivido, é teoria. Você não precisa nem ouvir, você pega um livro e lê. E aí a gente não é nem humano, é pior que macaco. Porque isso já vem dito, não sou eu que estou dizendo, isso é óbvio e lógico. A criança, não adianta você dizer para a criança, não vai lá que você vai se machucar, porque aquela criança é virgem, ela precisa sentir, saber o que é bom ou o que é ruim. Precisa saber. Imagina, você nunca vai tomar água gelada porque vai te fazer mal. E tu aceita aquilo e não experimenta aquilo.
Ah, mas tem que experimentar tudo? Não, tem que experimentar aquilo que a tua alma te chamar para experimentar. Entendeu? Não é... Entendeu? Isso é de cada um. E como nós estamos em estágios diferentes, viemos de experiências diferentes, temos missões diferentes, as experiências que vão ser, que eu vou me sentir atraída a fazer, não necessariamente são as dela. Graças a Deus, né? Agora, o problema é que a gente se comporta como manada sem ser manada. E não posso imaginar uma mente, uma alma que possa se sentir realizada, tendo o desejo de viver uma coisa e não tendo a coragem de viver. Porque se houvesse alguém que pudesse me dizer, qualquer pessoa, diz, olha, não, mas eu sigo a risca, o que está aqui, que eu estou só certo, tudo que eu sinto, eu não faço nada, porque isso aí, mas eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu não tenho doença, nada me acontece, eu sou realizado, eu acordo com alegria. Eu nunca ouvi isso aí, nunca vi ninguém, não conheço, desconheço isso. Então a coragem de ser é sine qua non condição de felicidade. E a gente vai nas experiências que a gente passa, principalmente aqui nos relacionamentos nossos, afetivos. Então vamos botar relacionamento de casal, que é um relacionamento que não tem pai nem mãe, são duas pessoas que em algum momento resolvem ter uma vida juntas. E vão acontecendo experiências. Aí, de repente, vem uma experiência muito difícil naquela relação. Uma doença, um problema financeiro, um desejo de um dos parceiros de estudar. Tanto dá, qualquer coisa, qualquer experiência que não esteja naquele núcleo. Aquele companheiro ou companheira que for viver essa experiência, ou que estiver sofrendo essa experiência, indiretamente o outro vai estar também sofrendo uma experiência, uma modificação. Aquela pessoa que viveu a experiência não vai sair igual a ela estava no começo. E o companheiro também deve ter percebido essa mudança. Mas esse que viveu a experiência sempre vai estar mais transformado do que aquele que não viveu. E aí como é que fica? Se esse casal tem realmente um processo evolutivo junto e o tempo deles de relacionamento não acabou e existe aí uma identificação de eus, não só de pessoas, vai haver um pequeno desequilíbrio e depois vai haver um ajuste e esse casal vai ter a grande oportunidade de estar casado com a mesma pessoa e de ser pessoas diferentes dentro do mesmo casamento. Né? Quando isso não ocorre, aí ocorre o sacrifício de quem? De uma das partes. De qual? Da mais fraca. Porque aí alguém vai querer aquilo, o modelo velho, vai querer aquela mesma pessoa como era, aquela pessoa já não é mais aquela pessoa, ela pode até fingir ser, mas ela não é. E aí aquilo começa a causar um desequilíbrio e um aprisionamento daquela relação que sempre alguém sai mais prejudicado que o outro, sai mais sufocado que o outro. Isso pode acontecer no nosso trabalho também. Você está começando uma carreira do seu trabalho e você tem uma sintonia e você chega com o seu chefe e está indo e daí você cresceu e aí um dia você tem desejo de algo maior, de ir para outro lugar. Mas você tem culpa ou você não tem coragem ou você acha que não, mas aqui é que eu cheguei, eu não tenho coragem de mudar, ou o teu chefe diz para ti, não, mas tudo que você é foi porque eu que te proporcionei, e causa um aprisionamento. Gente, isso para mim é o maior pecado que uma pessoa possa fazer. O primeiro pecado é o que a gente faz com a gente mesmo, né?
Agora, fazer com o outro... Agora, é fácil perceber isso? Não, não é fácil. Mas também não é fácil. Acontece o seguinte, renascer, ele só acontece no único... Sempre quando acontecer a oportunidade do renascimento, é porque o que já está morto. Se você não renasce, você continua no morto. Se você não transforma aquela relação, se você não transforma a sua relação com o seu trabalho, você continua morto. Então, eu acho que nós somos tão abençoados que a gente tem a oportunidade de, numa mesma vida, renascer, ser o que a gente quer ser, ter a coragem de mudar aquilo que a gente quer mudar, independente do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, do que os outros vão achar, porque você nasceu sozinho e vai morrer sozinho, e você só vai levar as experiências vividas e transformadas. Você não vai levar nada do outro e o outro não vai levar nada seu. E tudo que a gente faz para o outro tem que ser natural, não pode ser sacrifício, porque se é sacrifício não tem valor nenhum. Você não vai ganhar pontinhos quando chegar na balança, porque olha, mas eu me sacrifiquei pela fulana, mas olha como eu sou boa. Você não vai levar nada por isso, porque você primeiro pecou contra você. Então já ir com o outro, né? O que faz a gente pensar que tem condição de saber ou de transformar a vida do outro se a gente não consegue fazer na nossa? O que a gente faz mutuamente quando a gente ama é dar força, apoio, trocar ideia, para que a pessoa sinta, tipo, eu sinto isso também, vamos. E dar a coisa mais linda que uma pessoa pode fazer por outra é dar a ela a oportunidade de ser o que ela quiser ser. E falar, olha, independente de, eu estou aqui para você. Isso para mim é amor. Seja o que você quiser ser, eu estou aqui para você. E para mim o pior conselho que alguém pode dar para alguém é dizer, não faça isso. Porque talvez aquilo que eu estou vendo, que a pessoa vai fazer e que ela vai se lascar, seja o necessário para ela. Para que ela se transforme. Isso é uma coisa muito forte com o filho. Mas a gente tem que deixar. Eu nem sempre deixo, mas graças a Deus quando eu não deixo, passa 2, 3 dias eu percebo e vou lá e transformo e digo, mas foi engano. Por quê? Porque quem sou eu para dizer que aquela experiência que meu filho quer fazer ou quer ter, que eu acho que vai dar errada, que eu tenho quase certeza que vai dar errada, ou que eu acho que não é apropriada, que aquela experiência não vai ser o que vai transformar a vida dele, se ele souber renascer. E que eu tirando ele daquilo ali, eu posso estar tirando a oportunidade dele de renascer. E que se eu tivesse certeza sempre do que é bom, nada de ruim teria acontecido comigo. Porque eu sempre teria feito as escolhas certas. Mas eu sou o que eu sou hoje, fruto das minhas escolhas certas e erradas. Então a gente não pode tirar a oportunidade do outro de viver. A gente tem que dar apoio para o outro quando ele vive a experiência errada e está lá e acolher. Ou, minimamente, conversar para que a pessoa perceba se aquela experiência que ela quer fazer, quem quer fazer é a alma dela, é o eu dela, ou quem quer fazer é o personagem. E mesmo que ela saiba que é o personagem, se ela sim o quiser, tem que fazer. Porque o personagem só começa a atuar menos na nossa vida quando o eu começa a atuar mais. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Porque ele sempre vai estar aí. Porque é a forma que a gente veio no mundo. Eu vou sempre ter essa forma. Eu vou sempre ter memórias de sangue. Eu vou sempre ter coisas culturais que me forem inseridas. Vão estar lá. Conforme o meu eu vai crescendo,
ele vai ficando, como ele é verdadeiro, porque ele é o que eu vou levar para as minhas outras encadernações, quando ele vou dando voz para ele, quando ele vai aparecendo, ele vai ficando mais forte. Então, automaticamente, o outro vai estar ali, mas vai estar mais fraco. Não é que vai embora. Não é que não vai, em alguns momentos, se manifestar. Mas não vai ser o artista principal da minha vida. O artista principal da minha vida tem que ser meu eu. Que hoje ocupa o corpinho da Mônica. Hoje nós vamos comemorar aqui o final do ano novo, então eu fiz essa palestra um pouquinho mais curta, e nós vamos falar que não só as pessoas também, os espaços também renascem. Então eu quero compartilhar com vocês que o Espaço Vida vai renascer também. Ele já está aqui nessa forma linda, maravilhosa, mas ele vai renascer. Nós, ano que vem, vamos ter, além do espaço, desse espaço de compartilhar experiências, de workshop, nós vamos ter o Espaço Vida Arte, onde nós vamos ter aulas de pintura, música, cinema, literatura. É um projeto que está nascendo, mas que a partir do ano que vem nós já vamos ter outras possibilidades e outros braços para estar compartilhando e fazendo, e junto com vocês. E nós vamos ter o Espaço Vida Mundo, que é onde a gente vai trazer pessoas de fora do Brasil para vir trazer experiências, dando workshops e estar aqui com a gente. Que seja bem-vindo. A Isabel está nesse projeto junto com a gente, na parte mundo e na parte de artes. E nós estamos trazendo, ela sabe melhor falar sobre essas pessoas que nós estamos trazendo ano que vem. E vai ser um prazer ter vocês e mais quantas pessoas estiverem em algum desses lugares. Tudo bem. Hã?